A entrada da UEL e das universidades estaduais do Paraná no Meta 4 corresponde à maior derrota que essas universidades sofreram na sua história. Cabe ao reitor e às reitorias das universidades catalisar as energias e a insatisfação da comunidade universitária para que nós criemos instrumentos para enfrentar cotidianamente os problemas que são provenientes dessa entrada. Uma medida que nós propusemos no Conselho Universitário é a criação e a proposição por meio de um deputado, que nós não sabemos qual ainda, de um projeto de lei que garanta que a autonomia das entidades que têm autonomia constitucional de gestão, que essa autonomia seja respeitada mesmo na existência do Meta 4. Então foi uma proposta que nós fizemos no Conselho Universitário, nós vamos ainda discuti-la mais profundamente e, se ela for aprovada, vamos fazer a proposição dessa minuta para algum deputado, que não sabemos qual, como nos instrumentos. E vários outros instrumentos devem ser utilizados e lançados mão pela administração da universidade, cotidianamente, para que essa derrota não se converta numa derrota perene e efetiva. O sistema Meta 4 é um problema para a universidade, um software de gestão de folha de pagamentos. Nós temos um software de gestão de folha de pagamentos mais eficiente para as nossas necessidades aqui na universidade, que é o Ergo. E além de ser um software de gestão de folha de pagamento que é menos eficiente do que o que nós precisamos, o sistema Meta 4, ele estabelece controles para a universidade que ferem a autonomia da universidade com relação a decisões sobre licença, TID e outras licenças. É necessário que a gente consiga garantir aqui na universidade, juridicamente e tecnicamente, que as nossas decisões sejam autônomas com relação à gestão de pessoal. Além disso, nós vamos respeitar o que já foi decidido nas outras instâncias, principalmente no Conselho Universitário, né? Então, buscar as medidas judiciais cabíveis, né, porque a UEL não seja inserida no Meta 4, apesar de todo esse questionamento a respeito da entrega dos dados, né, mas garantir, né, a nossa autonomia universitária. Existe uma lei estadual, né, que estabelece que as universidades e todas as instituições do Paraná devem rodar a sua folha de pagamento no Meta 4, mas mesmo assim nós acreditamos que nós temos ainda espaço para um questionamento jurídico e administrativo com base na lei que garante a autonomia à Universidade Estadual de Londrina. Lembrando que a universidade entrou com alguns recursos judiciais e esses recursos não foram julgados ainda totalmente. Então, por isso que há brechas ainda para nós buscarmos, e nós ressaltamos o nosso compromisso com a UEL de garantir a nossa autonomia universitária. E vamos manter a gestão da folha de pagamentos dentro do sistema que nós temos hoje, do sistema Ergo, mesmo que o governo continue insistindo no Meta 4. A gente tem que mandar as informações para o Meta 4, mas vamos manter também aqui no Ergo, para que a gente possa ter a garantia de possibilidade jurídica de reverter essa situação. O reitor, ele é o gestor da universidade, ele é o executivo da universidade. Mas, além de gestor e executivo da universidade, ele representa a liderança política da instituição. Se houver vontade política da comunidade universitária de fazer qualquer tipo de enfrentamento com o governo do Estado, no sentido da manutenção da autonomia da universidade, cabe à reitoria ser o catalisador dessa energia política para que ele consiga utilizar todos os instrumentos de convencimento necessários para que a autonomia seja respeitada na sua plenitude. Não é impossível a gente fazer ciência e tecnologia e ensino de boa qualidade se nós tivermos medo de qualquer tipo de ação do poder público em termos de retaliação às nossas ações e os resultados das pesquisas e das práticas de ensino que nós utilizamos. O governo ele não administra a universidade. O governo cria obstáculos para a administração da universidade, obstáculos sérios.
Então, o reitor tem um papel de administração. O que nós precisamos é garantir que esses obstáculos todos que estão sendo criados, como restrição de decisões, restrição orçamentária, leis que nos tiram a autonomia de gestão, sejam removidos para que a gente possa ter a gestão plena da universidade. Então, como reitores, reitor e vice-reitora, nós vamos nos empenhar para garantir a administração da universidade como representantes da comunidade universitária perante o governo do Estado e garantir a plena autonomia de gestão da universidade. Ressaltando que nós somos representantes, da universidade junto ao governo e não o contrário. Então, por isso que nós vamos buscar recursos, mesmo que sejam recursos judiciais, meios legais, para garantir essa autonomia da gestão universitária, com base nas decisões dos nossos conselhos, respeitando sempre as decisões dos nossos conselhos, porque nós temos o projeto que busca essa autonomia, que resolva a situação da autonomia da nossa universidade, junto ao governo do Estado. Um exemplo, por exemplo, a Comissão de Política Salarial, que transferiu para Curitiba a decisão sobre as horas de temporários. Não é uma decisão administrativa do governo, ele está criando um obstáculo, ele limita as horas. A decisão de como alocar as horas volta para a universidade, só que a gente volta com um limite. Então nós precisamos romper com isso e conseguir garantir a plena autonomia administrativa da universidade, como é garantido pela lei, pela Constituição Estadual e Federal. A situação da nossa universidade passa por essas questões, como que ele, como o governo do Estado e sua equipe quer fazer esse gerenciamento, sendo que nós estamos vivenciando essas questões, nós estamos na universidade. Quando a gente fala nós, toda a comunidade universitária sabe das suas necessidades, Então, se nós precisamos de determinada carga horária, é porque nós necessitamos investir nos cursos de graduação, de pós-graduação, nos nossos projetos, Então, nós precisamos ressaltar que essa gestão é nossa, a gestão da universidade e não do governo do Estado. A universidade, ela precisa expor perante a comunidade todas as ações danosas que o governo do Estado possa eventualmente estar impingindo na nossa comunidade universitária, e isso tem que ser feito de uma maneira que a comunidade universitária seja esclarecida dessas ações que podem eventualmente prejudicar as nossas ações. A reitoria, ela tem por obrigação procurar mecanismos para que essas ações sejam minimamente prejudiciais a nós, e essa discussão tem que ser feita de forma colegiada. E compete a nós também irmos buscar recursos para que a comunidade universitária, que as nossas atividades universitárias, elas possam ser efetivamente realizadas a contento. É um problema muito grave. O governo federal vem fazendo uma série de cortes, o governo estadual também, e a gente defende que investimento em educação, em ciência e tecnologia é a base para o desenvolvimento econômico, cultural e social do país. Então, garantir recurso para a educação e para a ciência e tecnologia é base para o desenvolvimento, e esse é o nosso papel na universidade. Nós vamos somar esforços a todas as outras universidades, as associações científicas, a SBPC, os movimentos que existem de pesquisadores, de cientistas, de professores de todo o país, que lutam pela garantia, pela manutenção dos recursos para as universidades, para os institutos de pesquisa e para o ensino em todo o país. Vamos somar esforços para conseguir reverter essa situação. Não tem como nós pensarmos na universidade sem esses investimentos. Então, nós temos que buscar canais, fortalecer esses relacionamentos com essas várias instituições, com as outras universidades, para conseguir viabilizar essa manutenção do investimento em ciência, tecnologia e educação. Porque senão as nossas universidades, como um todo, elas perdem o seu valor. Não havendo investimento, não há inovação, entre tantos outros aspectos necessários que irão também prejudicar a própria comunidade, a população atendida pelos nossos projetos, pelos nossos cursos. Então nós temos que pensar mesmo estratégias
de como fortalecer esse relacionamento com essas entidades e todos fortalecidos, aí buscar novos meios de negociação e de garantir esse investimento em ciência, tecnologia e educação pelo governo federal, mas também pelo governo estadual, que já tem reduzido também, via Fundação Araucária, vários investimentos, vários projetos. Então, seria esse o canal. Os cursos lato sensu, conveniados ou não, pagos, é uma decisão da nossa comunidade, da nossa instituição. Uma vez que isso foi discutido e aprovado de forma colegiada, compete à reitoria que se siga essa decisão. Uma reitoria que não siga essas decisões colegiadas, ela pode ser duramente criticada. Porém, se a comunidade universitária quiser rediscutir esse assunto, com certeza estaremos abertos a isso. Existe uma inversão na questão, porque a privatização ela diz respeito à apropriação e utilização dos recursos, não sobre a forma de captação de recursos. Se fosse assim, todo o governo seria privado, porque os governos captam recursos. Então, a questão básica é como que os recursos captados estão sendo utilizados. Então, precisa da garantia de que esses recursos sejam utilizados de maneira pública, transparente, atendendo aos princípios da universidade, que é a promoção da educação de qualidade, da inclusão, da diversidade, da pluralidade de conhecimento científico e tecnológico. Então, o que a gente precisa é transparência na utilização desses recursos e a garantia de que eles continuem sendo auditados, prestando contas e atendendo aos princípios e às normativas da universidade pública. Os recursos passam a ser da universidade, não são recursos, são recursos públicos, após o pagamento da mensalidade, a captação desses recursos. Então, com esses recursos na universidade, nós temos condições, inclusive, de direcionar, de dividir, investir em áreas prioritárias dentro da universidade. Hoje não há como você pensar em restringir essa inserção, inclusive essa inserção dos cursos de pós-graduação no mercado de Londrina e toda a região. Vários cursos já fazem esse investimento, utilizam inclusive não deixam de cobrar da universidade, não deixam de cobrar do governo do estado, que repasse a parte do orçamento, mas que também eles priorizem investimentos em infraestrutura, na melhoria da nossa graduação, da nossa pós-graduação, da prestação de serviços, de áreas bastante prioritárias dentro da universidade. A gente precisa ter claro o seguinte, o nosso mantenedor é o Estado, Universidade Estadual de Londrina. Esse é o nosso mantenedor. A arrecadação de recursos que venha a partir de prestação de serviço ou de cursos lato sensu é uma complementação também tratada como recurso público, mas o nosso principal mantenedor é o governo do Estado. A PM no campus é um dilema que se coloca para a comunidade universitária, mas é um dilema falso, porque ela já está presente no campus. Nós verificamos patrulhamento no campus já há algum tempo. Esse debate sobre a presença da PM no campus, ele surge a partir de dois temores. Um temor de nós, da comunidade universitária, sermos vítimas de criminosos, sermos vítimas do mercado do crime. E um outro temor que se coloca para nós e para uma parte da comunidade universitária é que a PM, enquanto aparato repressivo, reproduza esse aparato repressivo dentro do campus. A questão é que nós temos uma sensação de insegurança aqui dentro. E essa sensação de insegurança seria bastante mitigada se a dilapidação do patrimônio físico da segurança e do patrimônio humano da segurança, que é a nossa vigilância, não estivesse tão acelerada. Portanto, acreditamos que nós devemos fazer um plano de segurança para a universidade, envolvendo a comunidade no processo de discussão, uma discussão muito mais ampla do que está ocorrendo hoje, e a PM poderia entrar em caráter subsidiário, desde que respeitados protocolos que não afetassem a existência da vida universitária. Quanto à AP2, a comparar assembleias de trabalhadores, a assembleia de estudantes
ou qualquer tipo de reunião colegiada que seja feita na universidade, isso tem que ser repudiado veementemente por qualquer pessoa da universidade, porque isso sim configura uma ingerência política dentro das discussões que nós fazemos na universidade. A universidade é um espaço no qual nós fazemos discussões e tem que ser respeitada a autonomia da universidade nesse caso. Nós defendemos uma política de segurança pensada para a universidade, sem demagogia, sem paixões. Nós temos problemas sérios de segurança na universidade e um programa amplo que envolva a valorização dos nossos servidores da área de segurança, melhorias no campus e que se consiga ter uma discussão nos conselhos, nas instâncias da universidade sobre a necessidade e, se for necessário, como seria feito essa parceria, essa complementação com a polícia, atuando em ponto específico do campo. Mas o principal é uma política de segurança que a gente pensa para a universidade. Quando a gente fala em política de segurança, envolve várias questões, né? Como o Ronaldo já citou, a questão da segurança, valorização dos próprios vigias, do setor de segurança da nossa universidade. Envolve também a questão do paisagismo, iluminação, melhoria no nosso ambiente de trabalho, nos pontos de ônibus, que tem um problema bastante sério, de assalto, aos nossos estudantes e aos nossos servidores, tantas outras questões que precisam ser discutidas com a comunidade. Esse processo de discussão já começou, tanto que na próxima semana tem uma discussão no Conselho Universitário. Então é a própria comunidade que está preocupada com a segurança do campus. Então isso é hoje uma questão não só da universidade, é uma questão da nossa sociedade. Então a gente precisa discutir várias questões que envolvem a segurança. A prioridade nossa é a segurança do nosso estudante, do nosso servidor, do nosso docente. Nós, com relação a P2, então deixar muito claro, política de segurança do campo não tem a ver de maneira alguma com qualquer ação de repressão e cerceamento de liberdade no campus, de maneira alguma. A universidade é um espaço de livre pensamento, de livre produção de ideias, e qualquer ação que a gente vá tomar vai garantir essa liberdade. A segurança tem a ver com as pessoas. Com relação a P2, nós ouvimos isso na Assembleia, nós frequentamos as assembleias durante a greve, ouvimos essa informação. Foi repassado durante a greve, não houve nenhuma informação mais detalhada durante a greve, mas de que havia a presença de pessoas policiais da P2. Em 2 assembleias, eu me lembro que isso foi mencionado. Nós defendemos uma sociedade democrática. Para que a sociedade seja democrática, deve haver liberdade. E a universidade é um espaço no qual a gente deve exercitar essa liberdade dentro dos parâmetros que foram pactuados dentro da nossa Constituição. A defesa da autonomia universitária, nós participamos de várias comissões que discutiram a defesa da autonomia universitária. Participamos de várias mobilizações, de vários atos, de vários momentos na defesa da instituição. Eu, particularmente, participo dessa discussão desde que eu era estudante e continuarei fazendo isso na reitoria. Nós vamos continuar fazendo isso na reitoria, porque a liberdade para produzir ciência é uma liberdade que deve ser mantida e a autonomia foi criada para garantir isso. Quanto ao que está acontecendo com os demais reitores de outras instituições, no setor público e em qualquer lugar do mundo, do país, nós defendemos que, se houver qualquer tipo de desvio, deve ser apurado, deve ser investigado, apurado e deve ser punido. No entanto, nós ficamos muito desconfortáveis quando você utiliza de um espetáculo e esse espetáculo ele acaba denegrindo a imagem da instituição antes mesmo, a imagem da instituição e das pessoas, sem que as investigações tenham se aprofundado para tal. Então, nós cremos que as investigações devem ser feitas aqui na Universidade Estadual de Londrina. Nós investigamos, eu participo do Conselho Universitário, as denúncias são investigadas, as denúncias são averiguadas, os processos
são enviados para o Ministério Público, nós fazemos nossos processos de investigação interna, se apurarmos responsabilidades, as responsabilidades são punidas segundo as faltas que foram cometidas, e creio que isso ocorre em todas as universidades. Não há necessidade de fazer espetáculos dessa natureza. A universidade é um espaço plural de conhecimento e deve ser assim, está na missão da UEL, e a gente vai buscar garantir de todas as formas que a universidade ela se mantenha como um espaço de liberdade de ideias, onde as pessoas possam se manifestar e discutir ideias diferentes com base em respeito, que as pessoas possam discordar, avançar, repensar suas ideias sempre com respeito. Uma série de ações institucionais, de fato, tem feito com relação às reitorias e à ação e investigação policial, acompanhamos em outras universidades federais, tem feito uma campanha que coloca as universidades como se elas fossem um campo de decisão, né, unilateral, o que não é verdade. A universidade ela é plural. A universidade ela tem que prestar contas à sociedade, é uma universidade pública, temos que prestar contas, se há desvio tem que ser investigado. A forma como foi feito na UFSC, por exemplo, onde o reitor foi exposto de maneira vexatória, sem necessidade alguma daquele aparato, isso é um ataque efetivo à autonomia e liberdade da universidade, um desrespeito a pessoas que estão efetivamente dando o seu conhecimento, o seu trabalho em prol do desenvolvimento do país. Então isso não pode acontecer. Na nossa ação, eu e a Zilda, no CCH, no SEC, nós nos manifestamos como diretores, inclusive no caso da UFSC, mandando uma correspondência de apoio à reitoria. Volto a falar, o que tem que ser investigado, mas utilizar a investigação como forma de coação das universidades, dos reitores e das suas instâncias de decisão não pode acontecer de forma alguma. Os reitores foram atacados, mas eles eram os representantes das universidades. Então não é ataque ao reitor, é um ataque às próprias universidades. Então isso a gente não pode aceitar de forma alguma. Como nós não gostaríamos que isso acontecesse com a nossa reitoria, nós não vamos aceitar também que isso aconteça em outras instituições. Então, se a gente aceita isso como ações normais, nós não defendemos a nossa universidade. Então, nós defendemos que o nosso representante, o reitor, ele seja valorizado e respeitado como representante da nossa instituição junto às instâncias. O movimento grevista de 2015, ele surgiu da insatisfação que a comunidade universitária e que os servidores públicos de maneira geral tiveram com o governo do estado, pois as propostas que o governo do estado estava fazendo eram propostas que iam contra o seu programa de governo. Somado a isso, havia uma insatisfação nacional contra a classe política. E o representante maior da classe política aqui no estado do Paraná era o governo do estado que estava adotando essas medidas. O amplo apoio social que os servidores públicos obtiveram naquele momento, e as universidades também, fez com que nós barrássemos alguns direitos que o governo gostaria de retirar de nós. Já a greve de 2016, o governo do estado trabalhou politicamente a sociedade, isolando os servidores públicos da sociedade. E nós acabamos tendo dificuldades de implementar as negociações com o governo. E mais do que as dificuldades de implementar as negociações com o governo, o que nós acabamos tendo é que nós trouxemos aqui para a comunidade universitária a disputa política que havia fora da instituição. E essa disputa política nos dividiu na hora da defesa dos interesses na hora da defesa dos direitos que nós tínhamos com o interlocutor primeiro, que era o interlocutor que era o governador do estado. O que nós vamos fazer é manter um canal de diálogo tanto com os sindicatos de professores, os sindicatos dos servidores técnico-administrativos e as representações estudantis, para que a gente seja um instrumento de mediação dos conflitos e não um instrumento de agravamento dos conflitos que eventualmente ocorrem dentro da comunidade universitária. Essa é a postura que a nossa chapa adotará. A representação sindical ela é fundamental em todas as instituições. Se nós temos avanço na nossa carreira e nos nossos direitos, foi porque sindicatos atuaram
Eu sou filiado ao Sindiprol, Zilda também é filiada, nós participamos ativamente da vida do sindicato, né, naquilo que podemos, participando das assembleias. E a relação institucional da reitoria com o sindicato, com a representação estudantil, ela vai ser de diálogo, sempre. A gente pretende manter canais constantes de diálogo, são duas instâncias diferentes. A universidade tem a sua instância de representação, tem a sua finalidade, o sindicato é uma outra instituição, representação estudantil, DCE, tem as suas instâncias de decisão próprias, às vezes são as mesmas pessoas que participam, mas são instituições diferentes e que tem que manter uma relação institucional. Com relação ao movimento de greve que houve, nós participamos também, fomos às assembleias, concordamos com o que tinha que concordar, nos manifestamos contrários aos encaminhamentos, falando nas assembleias, fazendo propostas, a relação também, numa possível situação que venha ocorrer, né? Espero que não ocorra, mas se ocorrer no futuro, também da mesma maneira, respeitando as instâncias sindicais, a reitoria teria uma relação de diálogo. Como filiado, eu participarei, né, participando das reuniões como filiado, como reitor, numa relação institucional. Lembrando que são dois aspectos, respeito e diálogo. Tá? Respeito às instâncias, respeito às pessoas, né, e o diálogo. Então, nós participamos ativamente desses movimentos, né, e nós sempre estabelecemos essa relação com os movimentos, né. Eu mais em relação ao movimento estudantil, né, e conversando com os estudantes, vendo eles apresentarem as demandas, né, viabilizando algumas situações que eram da minha competência, estabelecendo esse canal de comunicação com eles, né. Mas nós vamos permanece o nosso compromisso do diálogo com todas as instâncias e em todas as situações, né? E o respeito às ideias, principalmente, e respeito às pessoas, né? Porque nós fazemos parte de uma universidade que tem opiniões diferenciadas, então nós temos que respeitar essas diferenças, né? E respeitar as instâncias. Não, em hipótese alguma. Também em hipótese alguma, absolutamente. Absolutamente não. Fora de questão. A doação a candidatos é uma manifestação individual que as pessoas podem fazer, né? Nós não doamos para candidatos, né? Eu não faço doações para candidatos e na função de reitor menos ainda, porque embora seja uma decisão individual, né, isso cria um vínculo indireto, né, entre a figura do reitor e a instituição UEL e o governador, não o governo do estado, mas o governador. Então, em hipótese alguma, não faço doações pessoais para candidatos e, como reitor, em hipótese alguma. Eu também não faço doações a candidatos, né? E eu sempre lembro que, como representante, né, da universidade, nós temos que tomar cuidado com alguns cuidados. E entre esses cuidados, a vinculação da universidade a pessoas, né, que depois podem cobrar que a universidade tem o mesmo posicionamento, né? Então, essa vinculação. Então, por isso que é uma decisão pessoal, mas no meu caso, eu nunca doei e não doaria, principalmente vinculando o nome da universidade. É só para a gente não criar um estigma, as pessoas que fazem doações é importante, porque elas acreditam numa causa, acreditam num candidato, não tem problema nenhum. A questão é não misturar a instituição, né, a sua decisão pessoal, a sua manifestação de ideias pessoal com a instituição. E no caso, como reitor, existe indiretamente essa vinculação e, portanto, de forma alguma. Lembrando que são personalidades públicas, né? E aí tem essa vinculação, sim. Veja só, a eleição direta para reitor é uma conquista histórica dentro da nossa instituição. Portanto, a existência da lista tríplice é um anacronismo que existe, mas ele deve ser banido. E dessa maneira, o governo do estado ele simplesmente tem que fazer a nomeação daquele que é mais votado. Mesmo porque o processo eleitoral ele deve se esgotar dentro da própria instituição. Obviamente que
Se a chapa que vencer não for a que vai ser nomeada pelo governador de estado, nós não aceitaremos isso, iremos nos unir às pessoas que efetivamente queiram que o processo democrático ele seja seguido de uma maneira correta e vamos lutar para que a chapa mais votada ela seja empossada. De maneira alguma, pelo seguinte, como nós estamos falando aqui, a nossa representação, nós estamos nos candidatando para sermos representantes da universidade, não um representante do governador na universidade. É um representante da universidade que vai institucionalmente conversar com o governo, qualquer que seja o governo do estado, precisamos ter uma relação institucional, mas somos representantes da universidade. Então, hipótese alguma, nós aceitaríamos uma indicação se a comunidade escolher uma outra proposta, outros candidatos a reitor, seria esse candidato que deveria fazer a gestão nos próximos anos, né? O Conselho Universitário, em alguns momentos, já procurou evitar, montar a lista de maneira que se evite essa situação, mas, de qualquer maneira, em hipótese alguma, nós aceitaríamos essa condição. De forma alguma, porque é o resultado da consulta à comunidade universitária. Tá? Lembrando que o reitor é representante da comunidade universitária, não do governador. Então, de forma alguma, porque nós respeitamos sempre a opinião das várias instâncias. Né? Nós trabalhamos, a nossa história na universidade sempre foi de respeito às instâncias quando nós fomos representantes de determinadas instâncias. Então, nós trabalhamos como chefes de departamento, como coordenadores de colegiado, como, no meu caso, como vice-diretora e depois como diretora, o Ronaldo também como diretor. Então, de respeito às instâncias. Então, pelo respeito que nós temos à comunidade universitária, nós jamais aceitaríamos.